Isaías, capítulo 53. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhar com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo. Morreu sem pensar no próprio bem-estar, copiado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados.
soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida levaram-no para crucificá-lo. Apesar de coroarem com o rei.
Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram: Vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: É o Filho de Deus. Só pode ser.
pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados, no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai.
A Bíblia nos fala sobre a ressurreição de Jesus. E ela não nos fala, deixando qualquer dúvida, de que nosso Senhor Jesus de fato levantou do túmulo. Você pode talvez pensar em Jesus como uma figura muito importante e admirável. Você pode pensar em Jesus como um herói, um mártir. Mas aquilo que a palavra de Deus fala para nós é muito mais do que isso. Ele não é alguém que perseguiu uma causa, enfrentou oposição e morreu, deixando as suas ideias à frente. Ele é alguém que, ainda que tenha sido morto pela maldade dos homens, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia deixa isso muito claro, porque todos os evangelistas, os 4 relatos que temos da ressurreição, falam que o túmulo estava vazio. Todos eles falam que as pessoas que chegaram no túmulo se assustaram. Eles registram que os panos que estavam em volta do corpo de Jesus foram deixados lá. E você pode falar isso. Você pode falar assim: isso é só um detalhe, os panos ficarem lá. Mas se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, era melhor levar um pano do que levar um corpo solto. E todos eles falam de que Jesus ressuscitou. Mas há uma passagem muito bonita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, em que 2 discípulos são destacados. 2 homens andando no caminho na direção de um povoado chamado Emaús. Eles viraram as costas para Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, e foram andando na direção de Emaús. E conta esse texto bíblico que Jesus apareceu no caminho, ressurreto, e encontrou estes 2 homens lá, andando. E continuou andando com eles, caminhando, e percebendo que eles estavam abatidos, perguntou para eles: o que vocês estão falando pelo caminho? E aí eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção de Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Estes homens viraram as costas para Jerusalém e caminhavam no caminho de Emaús. Estavam tristes, estavam frustrados, tinham andado com Jesus, colocaram sua esperança nele, tinham ouvido aquele profeta falando coisas que eles nunca tinham ouvido. E Jesus morreu. E eles saem pensando: que sentido tem a vida agora? Deixa Jerusalém para trás, vamos na direção de Emaús. Mas quando Jesus encontra com eles, ele diz: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E foi dando uma aula para eles pelo caminho, dizendo: olha, vocês estão frustrados, achando que a vida do Messias falhou, mas era necessário que ele enfrentasse a morte para entrar na glória. Eles caminham, e quando chegam lá em Emaús, Jesus faz
como quem vai continuar mais adiante. E aí eles pedem: não, Jesus, fica aqui. Não, chama ele de Jesus, ele sabe o que é. Não, você, estrangeiro, forasteiro, fica aqui conosco, fica aqui, passa a noite, sai amanhã de manhã. Jesus entra na casa, fica com eles. E quando estava com eles, olha o que acontece: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava sobre as Escrituras? Meus irmãos, esses homens estavam frustrados, decepcionados. Eles estavam sentindo que não tinha mais sentido nenhum tudo aquilo que eles investiram, o seu tempo, a sua vida, e eles estavam indo embora. E Jesus os encontra pelo caminho e eles não o reconhecem. E Jesus fala e conta tudo, e eles dão testemunho. O nosso coração ardia enquanto ele falava, o nosso coração pegava fogo. Mas quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Cristo. O texto continua dizendo que no outro dia eles pegaram o caminho de volta, foram para Jerusalém, retomaram a vida da fé, se encontraram com a igreja. Mas talvez você se encontre em muitos estágios dessa história. Talvez você está no estágio da frustração do caminho, andando e pensando: para onde vai minha vida? Andando e pensando: e agora? E talvez você também carregue algum tipo de luto. Talvez não o luto de uma pessoa, talvez sim. Talvez o luto de um sonho, talvez o luto de uma esperança, talvez o luto de alguma coisa na qual você colocou todo o seu coração e sua força por um tempo, e agora parece que morreu, parece que a esperança se foi. Talvez você esteja no estágio anterior, ainda cheio de esperança em coisas que não são exatamente aquilo. Mas talvez hoje o que aconteceu foi que enquanto a palavra era pregada, o seu coração ardia. A palavra de Deus ardia no nosso coração. Talvez você não tenha percebido, mas em todo esse tempo Jesus estava andando do seu lado, como ele saqueou. E o nosso coração não arde porque a música é bonita ou não, porque a luz não é feita. O coração arde porque é o próprio Senhor Jesus falando conosco. E talvez só falte pela fé os seus olhos serem abertos e você vê Jesus Cristo em seu coração, e retomar o caminho da fé, e retomar a estrada para Jerusalém. Não aquela Jerusalém geográfica, mas aquela Jerusalém celestial, aquela onde nossos passos se direcionam. Se o seu coração queimava, agora é uma hora de falar com Jesus. É hora de receber do pão que ele parte. Vamos falar com o Senhor Jesus agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, os nossos olhos se molham, mas os nossos corações queimam, Pai. Os nossos corações queimam, porque a Sua palavra nos enche de esperança de que todos os lutos desse mundo não podem acabar com o sonho que o Senhor realiza, não podem acabar com a realidade da esperança concretizada na ressurreição. Porque na tumba vazia, ó Deus, nós aprendemos que a tragédia, o mal, a morte, a tristeza não tem a palavra final. É a vida que é eterna na Sua presença que dita todas as coisas. Por isso, Pai, nessa noite nós pedimos, ó Deus, que abra os nossos olhos e que vejamos Jesus no nosso dia a dia.
está entre nós. Ele está entre nós. Ele vive. E porque Ele vive, a gente vive nele. Amém? Se o que você ouviu hoje tocou seu coração, se o que você meditou agora te moveu na direção de querer andar com esse Jesus, isso aqui é tudo gente que é unida por querer andar com Jesus. É Jesus que nos une, é Jesus que nos reúne, é Jesus que nos encaminha, é Jesus que nos traz de volta quando a gente pisa fora do caminho. O Carlão é que dirigiu o coral, mas o testemunho não é de que o coral é bem ou mal ensaiado, é o testemunho de gente que quer ser dirigido e regido por Jesus Cristo. E junto, partindo do pão, a gente se ajuda nas dificuldades, a gente se alegra nas alegrias, a gente oferece ombro para quem chora, a gente faz festa para quem faz festa. Mas no nosso meio sempre está Jesus Cristo. Sempre está Jesus Cristo. E o nosso convite hoje, porque não poderia deixar de falar o que Jesus nos convida a fazer, é para que nós professemos essa fé em Jesus. E tem um jeito de caminhar com Jesus, é caminhar junto com quem caminha com Jesus. Você pode ter falado assim: olha, eu realmente quero que os meus olhos sejam abertos, eu quero ver Jesus Cristo, e eu vou te dizer, isso não vai acontecer se você não está sozinho. Porque Jesus se manifestou à sua igreja e não aos indivíduos. Quer andar com Jesus? Aqui tem gente que anda com Jesus. Tem um monte de igreja, um monte de gente que anda com Jesus, e você pode ir em qualquer lugar andar com Jesus lá. Mas não fique longe de Jesus por ficar longe das pessoas que são tão falhas e que andam com Ele. Não seja aquele que fala assim: Jesus é maravilhoso, mas Ele anda com cada um. Eu vou te dizer, Ele anda até comigo. Ele anda até comigo. Coloque isso no seu coração. Tome essa decisão. A partir de hoje, eu vou andar com Jesus. E aí eu vou ver o caminho de onde o povo de Jesus está andando, e eu vou me juntar a esse povo e vou andar com ele. Aqui tem um povo que anda com Jesus, e tem tanto povo que anda com Jesus em tanto lugar. E a gente anda em pontos diferentes do caminho, mas nós estamos tudo andando com o mesmo Jesus, viu? Porque o Senhor Jesus é aquele que nos reúne ao redor da mesa, e a única coisa que nos une é Ele. É Ele. Amém. Quero fazer mais uma oração. Quero que você fique de pé, porque agora a gente vai cantar um hino, todo mundo junto. Você ficou vendo o coral cantando, você falou assim: queria cantar também, agora é a hora. A banda vai vir aqui, está posicionada já. Pode pegar os microfones lá, vocês. Nós vamos orar agora, tá bom? E aí nós vamos cantar. Nós vamos cantar. O coral vem para cá, pronto, sim, vamos para cá. Aí. Mas vocês vão ficar aqui ajudando a conduzir a congregação também. Esses não saem rápido. Vamos orar, queridos, abaixemos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, Deus Filho maravilhoso, exaltado, Consolador, Espírito Santo, Deus que nos anima e consola. Ó Deus triunfo, seja exaltado essa noite, ó Pai. E que reunidos ao redor de Jesus Cristo andemos na direção da Jerusalém espiritual. Porque o nosso coração tem queimado, ó Deus, e os nossos olhos têm sido abertos. Senhor, essa
caminhando para o fim do nosso culto, mas eu quero primeiro dizer uma coisa para as crianças. A Júlia e a Bianca. Cadê a Júlia e a Bianca? Está com uma luz aqui, não estou vendo você. A Júlia e a Bianca tem uma lembrancinha para as crianças. Podem ir com elas lá, ó. São aquelas duas de preto lá. Elas vieram para cantar no coral. A gente falou: não, eles vão levar a lembrancinha para brincadeira. Seguem lá com a Júlia e a Bianca. Segunda coisa que eu quero falar, antes da gente cantar a última música, tá bom? Pode ser uma bolinha, mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé daqui a pouco, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar. Hoje de manhã nós tivemos uma programação que já é tradicional nossa, mas eu quero dizer que hoje foi especial, eu achei. Não foi hoje? Nós tivemos o nosso culto da ressurreição, que é o dia que a gente celebra a ressurreição de Jesus, partilha o pão, cresce em comunhão. Só que o povo foi muito dedicado em partir o pão. E sobrou, acho que mais da metade da comida. E aí nós íamos distribuir, o pessoal levou para casa e tal, mas aí houve uma ideia, não sei de quem foi a ideia, mas uma ideia boa, de nós termos um tempo de comunhão agora à noite, tá bom? Então, ao final do culto, lá atrás, tem um monte de guloseimas lá. E aí a gente vai combinar todo mundo junto, tá bom? Se você é visitante, a gente quer te conhecer melhor, a gente quer saber quem você é, a gente quer orar por você, né? Você fala assim: olha, eu sou da igreja e tal, mas eu estou passando por uma, ora por mim também. Aí nós somos duas igrejas orando, a de lá e a de cá, né? Se você não é de igreja nenhuma, achou, amém? Mas vamos lá partilhar um pouco, queridos. Lembra, a gente encontra Jesus em grupo, amém? Vamos cantar uma última, eu vou fazer uma oração e a gente vai cantar a última música. E a última música que a gente vai cantar, muitas pessoas conhecem porque ele é um cântico. Apesar de a gente não cantar aqui na igreja, é um cântico cantado em bastante igreja. E aí eu vou pedir para vocês cantarem junto com o coral, tá bom? Mas a gente vai orar primeiro, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome por essa noite, ó Pai. Obrigado porque essa Páscoa não foi uma Páscoa qualquer. Não foi só um dia de nós comermos chocolate, ainda que nós agradecemos ao Senhor pelo chocolate também. Mas foi um dia especial de meditarmos a realidade da ressurreição, Pai. E que isso tudo que aprendemos hoje, e tudo que o Senhor fez no nosso coração, dê frutos durante a semana. E que o Senhor abençoe cada um aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos falar que o Senhor vive para sempre.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e reina para sempre.